Você já enfrentou algo que parecia maior do que você? Um problema impossível, uma luta injusta? Hoje vamos mergulhar na história de um jovem que enfrentou um gigante e venceu. A coragem dele pode transformar a sua também. Vem comigo. O vale estava em silêncio, mas era o silêncio do medo. De um lado, o exército de Israel, homens armados, treinados, mas paralisados. Do outro, os filisteus, e entre eles, um colosso, Golias, um homem de quase 3 metros de altura. Seu corpo era coberto por uma armadura de bronze que pesava mais do que um homem comum podia carregar. Em sua mão, uma lança como uma árvore. Na voz, o rugido da intimidação. Por 40 dias, manhã e noite, o gigante se aproximava e gritava para as fileiras de Israel: "Mandem-me um homem! Um só. Se ele vencer, nós seremos seus servos, mas se eu vencer, vocês servirão a nós." Ninguém se movia, ninguém ousava responder. Os soldados olhavam para Saul, o rei, mas ele também estava calado. Aquele que deveria liderar escondia-se em sua tenda. Nem mesmo os mais fortes ousavam encarar o inimigo. A presença de Golias parecia sugar toda a fé, toda a coragem, toda a esperança. O medo havia feito morada no arraial de Israel. E talvez você conheça esse tipo de medo, o tipo que aparece todo dia, que te desafia, que grita dentro da mente, que paralisa suas decisões. Um Golias que não tem rosto, mas tem voz. Uma situação que cresce a cada manhã. Um problema que parece invencível. É nesse cenário que começa a história de Davi. Mas por enquanto, ele ainda não chegou. Tudo o que vemos são homens de Deus agindo como se estivessem sozinhos. Homens com promessas, mas sem postura. Com armas, mas sem fé. Eles sabiam de histórias do Mar Vermelho, do Maná, do Monte Sinai, mas agora, diante de um novo desafio, tudo parecia distante. E essa é a primeira grande lição da história. Não basta saber sobre Deus. É preciso confiar nele diante do gigante. Porque sempre haverá um vale. Sempre haverá algo que tenta nos convencer de que somos fracos demais, pequenos demais, sozinhos demais. Golias não era só um inimigo de carne e osso. Era um símbolo do que acontece quando o povo de Deus esquece quem Deus é. E por 40 dias foi assim. Desafio após desafio. Silêncio após silêncio. Até que um dia, alguém diferente entrou no vale. Não era um guerreiro. Não era alguém esperado. Era só um pastor com o coração cheio de fé. Mas isso é o que veremos no próximo capítulo. Enquanto os soldados tremiam no vale, a história tomava outro rumo. Longe dali, em Belém, um jovem cuidava das ovelhas de seu pai. Seu nome era Davi, o mais novo entre 8 irmãos, o esquecido no campo, o que ninguém chamava para as guerras, nem para as reuniões. Mas era nesse campo, longe dos olhos humanos, que Deus estava moldando um guerreiro. Davi não tinha armadura, nem fama. Tinha uma harpa, um cajado e muitas histórias com Deus. Histórias que ninguém sabia. Ursos vencidos, leões derrotados, orações feitas no silêncio das madrugadas. Um coração que aprendia a confiar quando ninguém via. E foi exatamente esse coração que Deus escolheu. Jesse, seu pai, o chama. Leve comida para seus irmãos e veja como estão. Era só isso, um recado, uma tarefa comum, mas Davi não sabia que aquele simples envio mudaria tudo. Porque Deus costuma esconder propósitos eternos em missões aparentemente pequenas. Davi obedece. Chega ao acampamento e vê o cenário. Soldados cabisbaixos, medo estampado em cada rosto. E então, ele ouve a voz de Golias ecoando no vale. Onde está o homem de vocês? Mandem alguém. Mas Davi não escuta como os outros.
onde todos viam um inimigo grande demais para vencer, ele via um afrontador grande demais para ignorar. Ele pergunta: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? As palavras de Davi chocam os soldados. Ele era só um menino, mas ali, no meio do medo coletivo, sua fé brilha como fogo em meio à noite. Seu irmão mais velho, Eliabe, tenta calá-lo. Por que você veio aqui? Só quer aparecer? Mas Davi não recua, porque quem tem convicção de propósito não se intimida com crítica, e aqui está uma verdade profunda. A coragem de Davi não nasceu no campo de batalha, nasceu no campo da obediência. Foi no anonimato que ele aprendeu a confiar. E é por isso que, diante de Golias, ele não tremia. Antes de enfrentar o gigante, ele precisou enfrentar a rejeição dos irmãos, o desprezo dos soldados e o ceticismo do rei. Mas nada disso o parou, porque quem carrega um chamado, carrega também uma convicção. E o mais bonito de tudo é que Davi não foi ao campo de batalha buscando glória. Ele foi como servo, foi levar pães. Mas Deus já havia preparado o cenário para exaltá-lo. Talvez você esteja assim hoje, cumprindo tarefas simples, sem reconhecimento, sem visibilidade. Mas no tempo certo, Deus te colocará no centro da história, porque Ele vê o que os homens não veem. E foi assim, de forma inesperada, que o pastor virou protagonista. O enviado virou escolhido. O servo virou guerreiro. No próximo capítulo, veremos como essa fé silenciosa se torna uma coragem explosiva. Porque agora, Davi decide enfrentar o impossível com uma funda e com Deus. O campo de batalha era o mesmo. O vale continuava intimidante. Golias ainda rugia, desafiando Israel. Mas algo tinha mudado. Um jovem se levantou, não com espada, nem com armadura, mas com fé. Davi se apresenta a Saul, o rei temeroso, e declara com convicção: ninguém deve ficar com medo por causa dele. Teu servo irá e lutará contra esse filisteu. O rei olha para o menino e duvida. Você não pode lutar contra ele. É só um jovem, ele é guerreiro desde a juventude. Mas Davi não recua. Ele conta suas experiências com Deus, os ursos, os leões, as noites em que protegeu as ovelhas com as próprias mãos. E diz: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará da mão desse filisteu. Diante dessa fé, Saul cede, mas tenta vestir Davi com sua armadura. E aqui aprendemos algo precioso. As armas dos outros nunca servirão para as batalhas que Deus nos chamou a lutar. Davi experimenta as armaduras, mas não consegue andar com ela. Então, tira tudo. Volta ao que conhece, ao que carrega consigo, sua funda e sua fé. Ele desce ao riacho e escolhe 5 pedras lisas, simples, comuns, mas nas mãos certas carregavam um propósito eterno. Enquanto isso, do outro lado do vale, Golias vê seu oponente e ri. Sou algum cão para vires a mim com paus? O gigante zomba. O exército filisteu também. Mas Davi não responde com medo, responde com autoridade. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. E aqui está um momento decisivo. Davi não luta por orgulho, nem por fama, luta pela honra do nome de Deus. Ele não está ali para se provar, mas para que todos saibam que há um Deus em Israel. E então, o momento chega. Davi corre em direção ao gigante. Sim, corre, não recua, não hesita. Ele gira a funda, uma pedra voa, o céu se cala, o improvável acontece. A pedra atinge a testa de Golias com precisão divina. O gigante cai. O vale que antes era palco do medo, agora ecoa o som da vitória. Um menino, com um coração rendido, derruba o maior inimigo de seu povo, não com força humana, mas com coragem que nasce da fé.
E talvez você esteja diante de um gigante hoje. Um medo, um trauma, uma situação impossível. Saiba disso. Não é o tamanho da sua arma, mas a presença de Deus com você que define o resultado. Davi nos ensina que a verdadeira guerra não se vence com músculos. Vence-se com fé. Com confiança num Deus que honra aqueles que ousam crer. Mesmo quando todos ao redor duvidam, Golias caiu. E com ele caiu também o medo de uma nação, porque a coragem de um reacendeu a esperança de todos. O corpo de Golias jazia no chão. Silêncio. Um silêncio pesado que ecoava mais alto do que todos os gritos anteriores. Os filisteus, tão confiantes segundos atrás, agora estavam estáticos, atônitos. O guerreiro invencível caiu. Não pela espada de um soldado veterano, mas pela fé de um menino. Davi se aproxima do corpo, sem armadura, sem glória humana, apenas com a convicção de quem sabe que não venceu por si mesmo, mas porque o Senhor era com ele. Ele pega a espada do próprio Golias e a usa para cortar a cabeça do gigante. Um gesto simbólico. O que veio para te destruir será vencido pelas próprias armas do inimigo, quando Deus está no controle. E aí, tudo muda. O exército de Israel, que antes tremia de medo, agora se levanta com um novo fôlego. O som da queda de Golias se transforma em um grito de guerra. Os covardes de ontem se tornam os valentes de hoje. Eles correm atrás dos filisteus, que agora fogem em desespero. O milagre não foi apenas a queda de um homem, foi o despertar de uma nação. Davi não apenas venceu o gigante, ele inspirou outros a acreditarem que também era possível vencer. É isso que acontece quando alguém tem coragem de enfrentar o impossível. O fogo da fé se espalha. Aquela única pedra atirada por Davi não atingiu apenas a testa de Golias, atingiu o coração de todo um povo. A coragem de um reacendeu a esperança de muitos. E essa cena nos faz pensar quantas vitórias Deus quer operar através de você, não apenas por sua causa, mas por causa dos que estão ao seu redor. Quando Davi volta ao acampamento, ele carrega a cabeça de Golias nas mãos, não por ego, mas como um sinal visível de que Deus ainda luta por Israel. Saul, o rei, pergunta: de quem é filho esse jovem? Não era apenas uma pergunta de identidade, era de propósito, porque depois daquele dia todos sabiam. Aquele menino não era comum e, na verdade, nenhum de nós é comum quando responde ao chamado de Deus com fé. Talvez você pense que sua batalha é pequena demais para importar, ou que sua história é simples demais para marcar alguém. Mas nunca subestime o poder de uma vida entregue. O mundo está cheio de gigantes, mas Deus ainda procura Davis, pessoas que, mesmo sem armadura, decidem crer. Seja essa pessoa. Não apenas para vencer, mas para despertar outros. Sua vitória pode ser o que reacende a fé de uma família, de uma comunidade, de uma geração inteira. Lembre-se, Davi não matou só um gigante, ele reacendeu uma nação inteira. O Deus que dá coragem para enfrentar gigantes antes de orarmos. Respire fundo, feche os olhos se puder, esqueça o barulho ao redor, silencie um pouco o mundo. Esse é o seu momento com Deus, apenas você e Ele. Vamos começar? Senhor, Deus, hoje ouvimos sobre Davi, um simples pastor, com uma fé tão grande que moveu um exército inteiro. E ao ouvir essa história, algo em nosso coração se acende também. Porque Deus, todos nós, temos gigantes, problemas que zombam da nossa fé, desafios que parecem altos demais, fortes demais, vozes que nos dizem que não vamos conseguir, que não somos suficientes. Mas hoje, nós escolhemos crer no contrário. Hoje, queremos ser como Davi. Queremos olhar para o impossível e lembrar quem está conosco. Pai, dá-nos coragem. Coragem para enfrentar o que nos paralisa.
para não fugirmos mais do que machuca, para levantarmos, mesmo com medo, confiando que o Senhor vai adiante. Nos ensina a não confiar em espadas humanas, mas no nome do Senhor dos Exércitos. Nos dá a fé que vê além das aparências, que não se impressiona com o tamanho do problema, mas com a grandeza do nosso Deus. Levanta dentro de nós a ousadia de quem sabe que está debaixo de promessas eternas. Nos momentos em que quisermos recuar, lembra-nos que a mesma mão que guiou a pedra de Davi é a mão que nos guia também, e que a nossa vitória, Deus, não seja só nossa, que sirva para despertar outros, que a nossa coragem inspire, que nossa fé contagie, que o milagre que o Senhor fará em nossas vidas reacenda a esperança de muitos. Transforma, Senhor, cada pedra do caminho em arma de propósito. Nos ensina a andar contigo, mesmo quando todos desacreditam e nos momentos de maior fraqueza. Sussurra ao nosso coração: eu sou contigo. Obrigado, Senhor, porque os gigantes caem, não quando somos fortes, mas quando confiamos em Ti. Obrigado porque Davi venceu, e porque em Ti nós também venceremos. Em nome de Jesus, amém. Davi venceu o gigante porque confiava no Deus que desce até os improváveis. O mesmo Deus que apareceu no deserto para Jacó também esteve no vale com Davi. Um Deus que não precisa de templos para agir, mas visita corações dispostos. Se a história de hoje te tocou, você vai se emocionar ainda mais com a escada de Jacó, quando o céu toca a terra. Clique e veja como Deus transforma lugares secos em altares de esperança.